Uma semana repleta de celebrações religiosas, deparamos com imagens de dor, sofrimento, tragédia e morte. E também vislumbramos a imagem de um líder religioso abrindo supostamente portais interdimensionais. O que esperar para 2025? Ensinaram-nos sobre o fogo, ensinaram-nos sobre a roda, ensinaram-nos sobre a escrita, deram-nos uma religião. Aprendemos a pensar. Agora querem nos destruir. Siga a trilha. Até onde as pessoas podem chegar para explicar algo que não entendem? Muito bem, é com essa pergunta que nós abrimos mais esse vídeo. Quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes, dar as boas-vindas aos novos inscritos e seguidores do nosso canal e das nossas páginas nas redes sociais e dizer a vocês que, devido aos acontecimentos da última semana, os últimos 8 dias, vamos colocar dessa forma, nos encorajou a fazermos esses vídeos. Começamos a abordar no vídeo anterior, quem viu aí o vídeo anterior, começamos a abordar a respeito da correlação dos objetos voadores não identificados, ora apelidados de drones ou DROVNIs, que estão aparecendo, surgindo por todo o mundo, com o sistema religioso e com as mentiras que foram contadas ao longo do tempo para nos enganar, nos manipular e nos conduzir de maneira correta ou não, mas de acordo com a vontade da chamada elite global, não é mesmo? Vamos abordar nesse vídeo assuntos que talvez vá deixá-los sem o chão por baixo dos pés. Mas é necessário fazer isso, porque enquanto muitos não falam e outros dão as notícias apenas pelas metades, nós pensamos e travamos uma luta enorme para mantermos realmente na fidedignidade das informações, trazendo temas e discussões que levam vocês a estudarem, a pesquisarem. Não adianta de nada eu sentar aqui na frente de uma câmera e gravar um vídeo para vocês e dar tudo mastigado nas mãos de vocês. Uma vez que estamos aqui nesse planeta, segundo alguns conceitos míticos, religiosos e filosóficos, para evoluirmos. E de que adianta, de repente, eu passar para você a receita do bolo se você não sabe prepará-lo? E amanhã ou depois, como vai ser se você deparar com uma situação na qual, através do seu conhecimento e da sua capacidade, você deverá tomar as decisões e reagir em conformidade com a sua necessidade, não com o meio ao seu redor. Mas, infelizmente, grande parte da mídia e grande parte da imprensa chamada podre que existe por aí ditam as normas e as regras e trazem informações e conceitos que vão levar as pessoas a seguirem determinados parâmetros, determinados comportamentos que são de acordo com o que dita a ordem lá de cima. Não estou falando de Deus, do Criador, mas da elite global, da chamado governo oculto. Prova disso é que eu vou deixar aqui embaixo no link para vocês verem, fixado no primeiro comentário, para vocês verem depois, quando terminar aqui esse vídeo, um vídeo que eu assisti ontem, ainda ontem, sim, sobre Flávio Josefo. Quem foi Flávio Josefo? Todos sabem que ele tem, de acordo com as informações que chegam para a gente, ele tem a patente de ser o maior historiador e o mais fidedigno de todos para contar as histórias das guerras dos judeus, a sua cultura e o evento chamado Messias, que, segundo Constantino e os seus 72 sacerdotes reunidos para compilar o que vocês chamam hoje de Escrituras Sagradas, ou ainda, se você preferir, Bíblia Sagrada, Flávio Josefo seria realmente a pessoa mais fidedigna, mais autêntica e mais importante para poder trazer realmente as narrativas do que houve, de como ocorreram as coisas e em que devemos acreditar. Só que quando você ver esse vídeo, eu vou deixá-lo aqui embaixo, fixado. Gostaria que quando terminar vocês assistissem, avaliassem, tá? Porque encontrei esse vídeo por acaso. Eu estava ontem fazendo pesquisa sobre assuntos interligados, sobre o que nós vamos falar aqui. E encontrei, eu acredito que por acaso, mas apareceu na tela na minha frente assim do nada. E eu resolvi assistir. E quando eu fui assistir, como eu sempre gosto de fazer aqui nos nossos vídeos, as denúncias a respeito das mentiras e das falcatruas, observei que o canal que colocou esse vídeo aqui na plataforma tem milhares de seguidores,
E imagino, fui dar uma olhada no comentário, a quantidade de gente inocente e ingênua que assistiu o vídeo e não percebeu a mentira. Porque logo no princípio do vídeo, quem está narrando diz que Flávio Josefo nasceu cerca de 30 anos depois do evento chamado Messias, da história de Jesus contada pelos judeus e pelas suas escrituras sagradas, suas que eu digo que vocês têm em mãos. Mas logo no decorrer do vídeo, ele contando a história, no final ele leu uma carta que supostamente teria sido escrita por Flávio Josefo, e é onde ele cai em contradição, porque ele diz que Flávio Josefo, ele narra que Flávio Josefo estaria dizendo na carta que lembra quando Jesus entrou em Jerusalém, que podia ouvir aquela voz melodiosa do mestre ainda nos seus ouvidos. Como assim? Preste atenção. É dessa forma que os tolos, os incautos, os ignorantes e principalmente os desesperados são apanhados na mentira, e eles não percebem os detalhes, eles não veem o que está nas entrelinhas quando estão lendo, e não prestam atenção, escutam, mas não ouvem. Então eu fiz questão de deixar aqui abaixo, vou deixar fixado aqui abaixo, volto a repetir, assistam o vídeo, são 8 minutos e pouco de vídeo, vocês vão ver como que é fácil descobrir uma mentira. E como diz por aí, uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Mas vamos lá. Antes de falarmos propriamente a respeito do tema que propõe a capa, né, que quem viu a capa aí desse vídeo aqui, entendeu muito bem sobre o que nós estamos falando, né? Sobre o poder americano, que comanda praticamente o mundo inteiro, seja de forma bélica ou de forma econômica, e por que não dizer de forma cultural. Aqui no Brasil, por exemplo, a maior parte dos brasileiros adoram, eles babam a cultura americana, querem copiar tudo os americanos. Até as gírias eles copiam. Ainda bem que não copiam a maneira como os americanos falam, né? Porque é a expressão do americano, quando na constituição de uma frase ou na semântica ou na maneira como eu estou me comunicando com vocês, quando você joga nesses aplicativos atuais que nós temos hoje de inteligência artificial, você joga um diálogo americano, principalmente numa entrevista, você observa que eles falam coisas, parece que meio que desconexa, e a entonação da voz nem sempre traduz a emoção como nós brasileiros estamos acostumados a transmitir um para os outros, né? Mas voltemos. A capa diz claramente sobre esse poderio mesclado de glamour e de riqueza, em que, volto a repetir, grande parte das pessoas, principalmente os desesperados, os solitários, as vítimas, né, e os vitimizados, adoram ouvir, adoram copiar. Tapinha nas costas, ego amaciado, é isso que leva as grandes multidões ao erro, porque quem não gosta de ouvir uma palavra bonita, quem não gosta de um afago, de um carinho, e principalmente quem não gosta de palavras, né, usadas na neurolinguística, que dá um up, que te encoraja, que te coloca assim, olha, realmente eu sou muito importante, olha, se preocupam comigo, olha, estão prometendo, vão me dar, eu vou ganhar, vou conseguir. E por causa disso é que nós acumulamos naquele ditado antigo, de boas intenções o inferno está cheio. Meus queridos, minhas queridas, vamos lá. A respeito da quantidade de acidentes e de tragédias que aconteceram desde o dia 25, vocês estão vendo aí, eu gostaria de levantar uma questão com vocês. Por acaso, algum de vocês já teve a curiosidade de observar e de pesquisar? Eu não vou colocar muito tempo para trás, não. Eu vou colocar uma tarefazinha. Quem não fez, eu vou deixar uma tarefazinha fácil para vocês. Vamos pegar como base aquele ano fatídico em que começou o grande problema que essa nossa geração, infelizmente, enfrentou, e ainda alguns estão enfrentando as sequelas e as consequências daquele episódio. De que eu estou falando? Virada de ano de 2019 para 2020, vocês já entenderam. Então, peguem aí o caderninho, a caneta e o seu tablet ou o seu celular e pesquisa aí de 2019. Pegue 2019 como referência, você vai atingir 5 anos. Pegue 2019 como referência e verifique os números e os dados e índices levantados pela Defesa Civil, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Organização Mundial de Saúde e pelos órgãos responsáveis por variações climáticas, né, e catastróficas ao redor do planeta.
vocês vão observar que esse período entre o dia 24 de dezembro e o domingo de Páscoa, após o Carnaval, dessas duas datas, as festas chamadas religiosas, e principalmente nesse mundo, e nesse país, vamos falar do Brasil, que é aqui que nós vivemos, que aglomera um número muito grande de pessoas que se auto-intitula cristãos, ou seja, pessoas pacíficas e de bons costumes. Vocês vão observar que o feriado de Natal e de Réveillon, que deveriam ser datas muito focadas na questão do amor, da alegria, do convívio familiar e da confraternização e do perdão, mata muito mais do que a festa pagã chamada Carnaval, festa da carne, que tantos religiosos gostam aí de ficar pegando no pé dos católicos e dos protestantes nessa data. Período em que muitos deles saem de retiro, nos sítios, nas fazendas, como que em busca de inspiração e de paz e de tranquilidade, para poderem se livrar do perigo e derrotar o inimigo. Eis aí mais uma falseta contada pelo governo mundial. Como que você pode, preste bem atenção, como que você pode se recolher como um avestruz e se esconder do mundo e evitar as mazelas, as tristezas e os perigos do mundo estando nele? Existem algumas controvérsias no chamado mundo cristão, que foi isso que me levou a sair de dentro do sistema protestante, porque não tem coerência. Um deles é esse: eu não devo me esconder, eu não devo fugir. Não, eu devo aprender a filtrar e evitar, e não cometer, e não me envolver com determinadas atitudes que realmente, para a minha essência, para o meu espírito, algumas pessoas preferem usar esse termo, ou ainda para a minha alma, não serão boas se eu as assimilar ou se eu as praticar. Mas se eu estou no mundo, eu estou aqui por alguma razão, seja provação, no caso, como alguns vão dizer, que as catástrofes, os acidentes que acontecem no feriado de Natal e de Réveillon, seria Deus castigando o mundo. Desde que o mundo existe, sempre aconteceu isso. E é uma coisa cíclica, está ligado. Vocês precisam pesquisar, vocês precisam estudar para entender isso. Está ligado ao ciclo da Lua, do Sol e das estrelas. De que eu estou falando? Estou falando de astrologia? Sim, eu estou falando de astrologia. A mesma astrologia que está aí na tua Bíblia e que fala que 3 reis magos, ou seja, bruxos, feiticeiros, detentores de conhecimento da magia, foram conduzidos e orientados a seguirem vários dias pelo deserto da Judéia para chegar ao local onde que supostamente nasceria o Salvador da humanidade. Salvador esse que grande parte das pessoas continua esperando. E é interessante que como que as pessoas já vão chegar lá, gente. Não se apavorem, já vou falar sobre o tema da capa. É interessante como que as pessoas têm necessidade de ter alguém ou algo acima deles, algo sagrado, algo mágico, algo poderoso, para ajudá-los a pensar ou resolver as suas mazelas, quer seja de dificuldades sentimentais, conjugais, financeiras, profissionais e mais um trilhão de coisas, como diria o Sérgio Sacani. E as pessoas começam a projetar as suas dificuldades, seus sonhos, suas vontades e suas necessidades em uma tela, sim, em uma tela chamada tela mental. Carl Jung falou sobre isso, sobre as imagens arquetípicas. E o que são as imagens arquetípicas? Não são nada mais, nada menos do que projeções dos nossos sonhos, dos nossos medos, das nossas dificuldades. E muitas vezes a projeção dessas imagens, desses sonhos, fazem com que sonhemos e com que algumas vezes tenhamos visões. Sim, é possível isso. Se estudarmos e pesquisarmos, vamos descobrir que a mente humana ela é muito poderosa. Alguém disse que se você disser para aquela montanha, arranque-se daí e lance-se ao mar, acontecerá. Esse mesmo alguém, estou falando para um público em cerca de 98% aqui, acredita realmente na história contada sobre Jesus de Nazaré. Então, essa mesma pessoa disse que se nós crêssemos, faríamos o que ele fez e faríamos coisas muito maiores. Mas, tendo esse conhecimento e pegando esse gancho, nós descobrimos que tem pessoas que têm realmente o conhecimento, que têm esse domínio, mas estão usando esse conhecimento e esse domínio para manipular a massa ignorante, que não para pensar, não usa raciocínio
e ainda não descobriu que tem realmente dentro de si uma capacidade enorme de poder mudar as coisas, mudar o ambiente, criar fatos e artefatos, quer seja em seu próprio bem, ou quer seja para manipular ou para levar vantagem sobre alguém. E o que nós estamos vendo acontecendo nesses últimos dias, pronto, chegamos lá, no tema da capa. O que nós estamos vendo nesses últimos dias não é nada mais, nada menos do que esse tipo de manipulação mesclado ao conhecimento e à tecnologia já de posse de determinadas pessoas, de determinadas classes, de determinadas nações, mesclam esse poder de manipulação mental e extrasensorial juntamente com o uso de tecnologias que já detêm há muito tempo, mas não querem que os outros saibam. Por que que não querem que os outros saibam? Porque isso aqui é um jogo, nós já aprendemos sobre isso, inclusive existem os reality shows que alguns aí gostam de assistir. Eu nunca assisti, eu vi um capítulo uma vez do Big Brother Brasil para saber como é que funcionava. E depois daquilo ali eu percebi que eu tenho coisas mais importantes, mais necessárias e mais urgentes para fazer do que ficar perdendo tempo vendo pessoas se degladiando, se ofendendo, sendo falsas, sendo traíras uns com os outros, para que durante a semana fique rendendo na minha cabeça conteúdo para poder ficar fazendo discussões frívolas, vazias e que não vão me levar a nada com os meus amigos, com meus parentes, com meus vizinhos, seja lá quem for. Mas mesmo assim serve realmente de base, porque precisamos entender que é um jogo. Mas com quem nós vamos aprender a jogar? Precisamos escolher com quem andamos, a quem seguimos, onde buscarmos as nossas pesquisas, os nossos estudos, quem realmente são os verdadeiros mestres. Porque hoje está cheio de falsos mestres por aí, falsos profetas, não é mesmo? Então, em cima do que está acontecendo, essa quantidade de avistamentos de objetos voadores não identificados ao redor do mundo, falamos nisso no vídeo anterior, não vamos ser cansativos. Se você não viu, entre na playlist do canal e veja o vídeo anterior que nós fizemos, falamos sobre isso, sobre a manipulação que está por trás desses fenômenos. Aí vocês provavelmente devem estar se perguntando, mas o que o Carlos está falando deixa de certa forma uma lacuna. Ele acredita ou não acredita em objetos voadores não identificados, em vida fora da Terra, na chamada concepção alienígena? Acredito sim, e vou fazer um relato bem breve, bem rápido para vocês aqui, porque nada melhor para constatarmos uma realidade na qual acreditamos do que a nossa própria vivência. 15 de maio de 1985, por volta de 5h30 da manhã, eu trabalhava como balanceiro rodoviário na Agropel, que é uma indústria que tem em Pompéu, na minha cidade, lá no interior. É uma indústria na qual, na época, hoje eu não sei, já que tem muito tempo, que já tem alguns anos que eu não vou a Pompéu, eu tive Pompéu a última vez, assim, realmente para poder ver o que aconteceu e a evolução do local. A última vez foi em 2018, que eu não estava bem de saúde. De lá para cá, eu não procurei saber se a Agropel ainda continua produzindo apenas o chamado etanol, né, que na nossa época, em 85, era álcool hidratado, ou se ela desenvolveu os planos que ela tinha de produzir açúcar. Mas voltando, naquela madrugada de 15 de maio de 1985, eu estava trabalhando na balança, eu era o responsável pela escrituração da balança, e eu tinha um auxiliar, Raimundo, que hoje já não está mais com a gente, junto comigo, dentro da guarita. Era uma guarita, quem conhece uma balança rodoviária sabe como funciona, e a guarita da balança, ela fica, no meu caso, ficava entre, né, os caminhos de entrada dos caminhões que entravam carregados para distribuir na indústria e os que saíam. Então eu ficava de costa para a indústria. Eu estou colocando geograficamente para vocês entenderem bem, acompanharem bem a lembrança que eu vou trazer e o raciocínio. Eu estava de costa para a usina, e na minha frente ficava a rodovia, que é a MG 060, que dá acesso à cidade de Pompéu e à usina. E o Raimundo, meu auxiliar de balança, enquanto eu estava terminando de fazer a escrituração, que nós passávamos o turno às 7 horas da manhã, enquanto eu estava fazendo a escrituração do movimento, né, naquela noite passada, do movimento da balança, da pesagem dos caminhões, o Raimundo varria o ambiente, limpava o ambiente, e entre as suas obrigações da lei da faxina local, a plataforma da balança, onde eram pesados os caminhões. E naquele momento que aconteceu o fato que vou narrar agora,
ele estava lá fora varrendo a plataforma da balança. E os dois seguranças, os dois senhores responsáveis pela segurança do patrimônio, um ficava na balança a noite toda conosco e o outro ficava na portaria da entrada social. Só que quando o dia estava amanhecendo, geralmente esse, que era o Soarísio, que ficava lá na portaria social, ele vinha tomar um cafezinho com a gente antes do dia amanhecer. Então, estávamos ali naquele momento, eu fazendo a escrituração, quando eu escutei a voz do Raimundo me chamando: Carminho, vem aqui fora, vem ver o que está aqui fora. E eu imediatamente me dirigi para fora da guarita. O senhor Zezinho, que era o segurança da balança, juntamente com o Soarísio, que era o segurança patrimonial, saíram junto comigo, só que eu saí primeiro. Quando eu saí, o Raimundo estava parado em cima da plataforma da balança, olhando para o lado da rodovia, como que petrificado, assustado com o que estava vendo. E eu também fiquei muito surpreso quando eu vi. Era uma esfera gigantesca, estava sobre a rodovia, uma esfera gigantesca, como que uma roda Imagine uma pedra de esmeril, você no escuro, ela girando, você encosta uma faca nela, ou metal nela, vai começar a soltar faíscas brigando, como que jogando para fora. Estava sobre a rodovia algo que lembra esse tipo de imagem, só que uma coloração laranja avermelhada, é uma cor muito bonita. Eu não consigo focar para você se realmente era laranja ou se era vermelho, mas uma tonalidade muito bonita. Aquilo girava de uma forma intensa, sem fazer ruído nenhum, sobre a rodovia. Na hora que eu visualizei aquilo, o Soarísio estava à minha direita, lembro bem disso, é como se eu estivesse vivendo o momento novamente. O Soarísio virou e falou assim: nossa, é a mãe do ouro, vamos lá pegar para nós. Na hora que ele falou isso, e ele começou a querer caminhar em direção, eu recebi, como que em mensagem telepática, dentro da minha cabeça: não se aproximem, vocês não foram convidados. Ao ouvir isso, eu repeti para ele: gente, não vão não, que nós não somos convidados. Na hora que eu falei isso, ouvi um barulho na rodovia, como que estivesse vindo um carro. Imediatamente, aquele fenômeno, aquele objeto que nós estávamos vendo, ele se levantou e afastou de uma vez, indo para cima de um canavial que tinha do outro lado da rodovia. O veículo que estava aproximando era um caminhão, ele passou. Na hora que o caminhão passou, aquela luz, ou aquele objeto, aquele orbe, estava lá em cima do canavial, estava dando para nós vermos. Ele apagou lá e acendeu novamente no meio da rodovia. Só que dessa vez não soltava fagulhas, era um foco de luz que brilhava e pulsava. Durou mais ou menos 15 segundos. Aí esse foco de luz, presta atenção, ele estava como que assim, você está vendo em uma imagem bidimensional, você está vendo ele assim. Ele fez assim, mudou de posição. E dava para ver uma silhueta escura por cima, e aquele foco de luz vermelho alaranjado começou a iluminar a rodovia por baixo dele, dando para ver claramente a faixa pontilhada do asfalto na rodovia. Só que aí, quando ele fez isso, ele levantou novamente e se afastou em direção ao canavial e foi se afastando até não ver-los mais. Nisso o dia amanheceu. Nunca esqueci essa imagem, ela está gravada na minha memória como se fosse ontem. Em toda a minha vida, tive várias oportunidades de ver luzes se movendo no céu. Não sei o que era, mas aquilo eu posso dizer para vocês. Era algo de outro mundo, porque a mensagem telepática, mas a sensação que ficou no meu corpo e até hoje permanece quando eu narro esses fatos, me dá certeza de que realmente eles existem. Mas aí vem a pergunta. Em se tratando do que está acontecendo hoje, é uma imagem arquetípica que se manifestou em mim lá em 15 de maio de 1985, que fez eu ver coisas da minha cabeça, ou realmente aconteceu? Em 1985, teria sido uma tecnologia criada e manipulada por engenharia reversa por parte do governo americano, porque eles estão por trás de tudo, ou realmente era uma tecnologia alienígena? Eu vou deixar para vocês pensarem a respeito, para vocês imaginarem o que seja. Eu tenho a minha resposta é íntima. Sim, era coisa de outro mundo. Não posso dizer se era mundo físico ou se era manifestação do mundo ou plano espiritual. Se eu disser que foi manifestação física do plano espiritual, que foi uma manifestação física vinda do plano espiritual, eu estou colocando em sintonia a minha mente e a minha capacidade cognitiva
juntamente em mesma sintonia e linha com Raimundo, com o Sr. Zezinho e com o Sr. Arísio. Descarto totalmente isso. Para mim, aquilo foi físico, foi tangível, aconteceu realmente. Mas agora nós chegamos no ponto. Enquanto essa quantidade de avistamentos estão acontecendo, e nós nos perguntamos, é tecnologia usada para os americanos para poder criar o impacto na humanidade e declarar de uma vez o comando mundial único, descrito em Apocalipse 17:17, uma mesma ideia, o mesmo comando, o mesmo poder? Ou está acontecendo realmente, simultaneamente ao uso de tecnologia para criar um efeito psicológico psíquico nas pessoas, para poder estabelecer o chamado governo oculto, está acontecendo simultaneamente a manifestação alienígena tão aguardadas por todos nós? Por que eu faço essa pergunta? Porque já observamos em algumas matérias aí que esses objetos que estão aparecendo por aí, alguns deles, eu tive a oportunidade de ver até no canal do Suaza, um vídeo que ele mostrou, em que no Oriente Médio ele não disse qual país, não falaram qual país, dispararam 2 mísseis em direção a um desses objetos luminosos que estava aparecendo no céu. No vídeo dá para ver claramente, o míssil explode como se estivesse atingindo algo sólido, só que quando ele explode, você vê o objeto saindo de dentro da explosão numa velocidade que os nossos olhos têm dificuldade de acompanhar e desaparece. E então? Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham. Porque se é manifestação física, estamos bem, né? Estamos bem, porque a nossa ciência ela é capaz, né, através dos seus esforços e da capacidade dos grandes gênios, de estudar e pesquisar e de repente nos dar uma resposta, quem sabe. Mas se é uma manifestação interdimensional ou extradimensional, ou seja, coisas oriundas de outras dimensões, de outros mundos ou de outros planos espirituais se manifestando aqui, por que estão fazendo? Com a razão. Aí nós caímos no vídeo que viralizou aí, né, do Natal para cá. Inclusive nós postamos aqui algumas imagens a respeito que é o Papa Francisco abrindo uma porta de 2 partes. É interessante, por que as portas no Vaticano me dá um nervoso falar sobre isso, que dá vontade de falar mais, mas eu não posso falar mais, eu tenho que lançar as ideias para vocês estudarem, para vocês pesquisarem, vocês mesmos tirarem as conclusões. Não adianta eu ficar aqui mostrando coisas, não adianta. Isso é uma coisa que não tem como desenhar. Eu lanço a ideia, falo a respeito, você ouve a sua psique, entendeu? O seu eu superior, o seu, sei lá, a sua essência, ela tem que vibrar para poder ir atrás, buscar perguntas, buscar respostas. Nós estamos juntos. O que acontecer comigo pode acontecer com você. O que está acontecendo agora no mundo inteiro diz respeito a todos nós, apesar das diferenças culturais e étnicas, religiosas, sei lá. Mas nós estamos no mesmo barco nesse momento. E se for verdade, e se realmente formos criados pelos chamados Anunnakis lá no passado, está dentro do assunto da porta, gente. Eu não fugi, não. Por que as portas do Vaticano são portas gigantescas, com quase 4 ou 5 metros de altura, e se abrem em 2 partes? Por que se abrem em 2 partes, esquerda e direita, bem e mal? Minha cabeça fica mil. Como eu gostaria de sacudir você que está do outro lado da tela para fazer. Você está entendendo que tem algo muito mais do que você está vendo? Os símbolos, os sinais, tem algo muito maior por trás de tudo isso. Aí fica a grande pergunta: o Papa realmente, como as pessoas dizem aí, ele está praticando um ritual mágico, sinistro, para abrir portas interdimensionais para o chamado anticristo chegar? Que anticristo? Que bobagem é essa, gente? Já falamos entre A mais B. O anticristo é o sistema religioso autodenominado cristianismo, que joga as pessoas umas contra as outras, que escravizam as pessoas debaixo do jugo, do pecado, do arrependimento e do isso aqui eu não devo, isso aqui eu não posso, isso aqui não é certo. Quando a própria Escritura diz: examinai todas as coisas e retende o que é bem. Examinai todas as coisas. Cara, não está escrito nesse livro que é para examinar apenas esse livro, não. E esse livro foi compilado, foi escrito através de um mesclado. Voltemos à questão do Concílio de Nicéia.
Esse livro foi escrito através de um mesclado de conhecimento, de cultura e de ensinamentos místicos, esotéricos e culturais, econômicos, financeiros e de vários segmentos do conhecimento e sabedoria de várias outras religiões, de vários outros povos. A todos eles o Criador se manifestou da forma como eles estavam preparados para vê-lo, para poder percebê-lo. Por isso o nome é Elohim, ou seja, Deus em plural. Está difícil entender. Então o que está acontecendo agora, eu vou deixar para que você coloque aqui nos comentários o que você acha que está acontecendo. Eu tenho a minha opinião do que está acontecendo e do que irá acontecer, mas eu quero saber de você. É o MK Ultra em ação? Ideias incutidas na nossa mente, na nossa lembrança, de forma oculta, através das ondas sonoras, através das imagens dos filmes de ficção científica, através da música, através da homilia das igrejas, incutindo ideias na nossa cabeça para criar imagens arquétipas e estamos vendo coisas? Ou é uma realidade que sempre esteve na nossa cara, mas nós nunca percebemos porque nos deixamos levar pelos dogmas religiosos? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. E se o Todo-Poderoso assim o quiser, quem sabe nos falaremos novamente em 2025. Em 2025, siga a trilha em 2025. Um beijo no coração de todos. Fui!